Seção 2. Redução. Artigo 173. A Assembleia Geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo. Parágrafo 1º. A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, sem o parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento. Parágrafo 2º. A partir da deliberação de redução, ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos até que sejam apresentados à companhia para substituição. Oposição dos credores. Artigo 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, a importância das entradas só se tornará efetiva 60 dias após a publicação da ata da Assembleia Geral, que a tiver deliberado. Parágrafo 1º. Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação de que se dará ciência ao Registro do Comércio da sede da companhia, opor-se-á redução do capital. Decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo. Parágrafo 2º. Findo o prazo, a ata da Assembleia Geral, que houver deliberado a redução, poderá ser arquivada se não tiver havido oposição, ou se tiver havido oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva. Parágrafo 3º. Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em Assembleia Especial. Capítulo 15. Exercício social e demonstrações financeiras. Seção 1. Exercício social. Artigo 175. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Seção 2. Demonstrações financeiras. Disposições gerais. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Inciso 1. Balanço patrimonial. Inciso 2. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Inciso 3. Demonstração do resultado do exercício. Inciso 4. Demonstração dos fluxos de caixa. Inciso 5. Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Parágrafo 1º. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que, indicada a sua natureza, e não ultrapasse 1/10 do valor
do respectivo grupo de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros, segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos recursos do exercício. Parágrafo 5. As notas explicativas devem: inciso 1. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas, selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Inciso 2. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Inciso 3. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Inciso 4. Indicar. A linha A. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. A linha B. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes, parágrafo único. A linha C. Aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. A linha D. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. A linha E. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. A linha F, o número, espécies e classes das ações do capital social. A linha G, as opções de compra de ações, outorgadas e exercidas no exercício. A linha H, os ajustes dos exercícios anteriores. Artigo 186, parágrafo 1º. A linha I, os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Parágrafo 6º. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 7º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Escrituração. Artigo 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial desta lei e aos princípios da contabilidade, geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Parágrafo 1º. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Parágrafo 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária,
ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes, nela registrados. Parágrafo 4º. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Parágrafo 5º. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.